Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Segue aqui a revisão de conteúdo para a atividade avaliativa que vocês farão logo mais. E os conteúdos contemplados são a geologia, a hidrografia e os domínios morfoclimáticos do Brasil. A estrutura geológica brasileira. Como vocês podem observar, ela é bastante simples, é formada por bacias sedimentares, por dobramentos antigos e por cráteros. As bacias sedimentares são formadas por rochas sedimentares, que são resultante de acúmulo de sedimentos. Algumas bacias do Brasil possuem mais de 600 milhões de anos, são extremamente antigas, e alguns lugares, essas rochas formadas por sedimentos foram recobertas por outras rochas, as chamadas rochas vulcânicas, provenientes do vulcanismo. E nessas bacias, nessa região, é possível encontrar combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, o carvão, que são provenientes não tanto das rochas, mas também da decomposição da matéria orgânica. Já os dobramentos antigos, como o próprio nome sugere, são formações bastante antigas, ainda datam a era pré-cambriana, e elas ocorreram em virtude dos movimentos da crosta, dando origem assim às conhecidas serras e chapadas. E eles são compostos por diferentes tipos de rochas, sedimentares, metamórficas, vulcânicas, enfim. E nessas regiões é possível encontrar minerais metálicos, como o ferro, porque a estrutura é formada por rochas magmáticas e metamórficas. Já os crátons são formados por rochas metamórficas e também magmáticas muito antigas. Também é possível encontrar minerais metálicos e tem cerca de 3 bilhões de anos. Também remete-se à era pré-cambriana. E por eles serem muito antigos, eles sofrem bastante erosões. E também, como as bacias sedimentares, foram recobertos por outras rochas, e essas rochas recobertas, elas são denominadas de embasamentos cristalinos. Hidrografia do Brasil. O que quer dizer hidrografia? Hidrografia é um ramo da ciência geográfica que visa estudar as águas do planeta. Vai estudar as águas das geleiras, dos mares, oceanos, rios, lagos, aquíferos, enfim. Vai estudar as águas em suas diferentes formas. E no território brasileiro existem três categorias, que são as águas subterrâneas, as águas superficiais e o mar territorial. São essas três categorias que existem no Brasil. O mar territorial vai corresponder às águas salgadas que tem no Brasil. Então, o mar territorial brasileiro, como vocês podem observar no mapa, ele se estende a cerca de 22 quilômetros além da costa. E ele é conhecido como a Amazônia Azul, por conta das riquezas, tanto naturais como também minerais que possui. Aquífero. Então, os aquíferos são lugares onde tem uma grande quantidade de água armazenada, água doce, e esses lugares eles são formados por rochas ou sedimentos. E os principais e maiores aquíferos que nós temos no Brasil são o aquífero Grande Amazônia, o SAGA, que também era chamado de aquífero Alto do Chão, e o sistema aquífero Guarani, o SAG. O Guarani, ele vai além do Brasil e se estende para o Paraguai, para a Argentina e também para o Uruguai. E também o aquífero Grande Amazônia se estende tanto pela região amazônica quanto em outros países como o Equador, o Peru e também a Colômbia. Águas superficiais. Então, as águas superficiais, elas são aquelas que estão na superfície, como por exemplo os rios.
E os rios estão dentro de uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma área que é drenada por um rio, né, o rio principal, e vai incluir todas as nascentes e também os afluentes, que são os rios menores que abastecem esse rio, como eu expliquei para vocês na sala, levando a folha de árvore. Então tem o rio principal e vai ter um monte de risquinhos que vão ser os rios secundários, né? Os rios que vão abastecer esse rio principal e vão ser chamados de afluentes. E essa bacia, né, acompanha até o escoamento desse rio, até chegar ao destino final, que são os oceanos. E por conta do tamanho do território brasileiro, para poder melhor administrar os recursos hídricos, foram identificadas 12 regiões hidrográficas, 12 bacias hidrográficas, né? E a maior delas, e também a mais importante, é a bacia amazônica, a região amazônica. Domínios morfoclimáticos, levando em consideração o solo, o relevo, o clima do lugar, existem 6 grandes domínios morfoclimáticos, que é o domínio amazônico, cerrados, mares e morros, araucárias, caatinga, pradarias e áreas de transição, que são as vegetações brasileiras. Começando pelo domínio amazônico. O domínio amazônico é considerado um dos espaços de maior biodiversidade do mundo, e a vegetação da Amazônia também pode ser chamada de floresta equatorial. Por quê? Porque ela se localiza próximo à linha do Equador, aonde é predominante o clima equatorial. E a característica dessa floresta possui árvores de grande porte, e também as árvores elas são compostas por folhas largas e as copas são bem fechadas. E é considerado também um espaço de maior biodiversidade do mundo, porque nesse local vivem diversos povos indígenas, né, povos tradicionais que possuem os seus hábitos, suas culturas e também os conhecimentos deles são únicos. Outro domínio que nós temos é o domínio de araucárias. Esse vocês conhecem de ponta, porque nós temos muitas araucárias na nossa região. E esse domínio ele ocorre nas áreas de planaltos na região sul e vai englobar o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a parte vermelha ali no mapa. E esse domínio ele vai predominar no clima subtropical, onde as características desse clima é temperaturas amenas durante a maior parte do ano. Os invernos são bem frios, o que propicia para esse tipo de vegetação, e as chuvas são bem distribuídas. E uma das características dessa vegetação são a floresta dendrófila mista, que são plantas diversas e que vai se destacar o nosso tradicional pinheiro. Já os domínios de mares e morros vai se estender desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que é a parte azul, e também se estende para o oeste, né, nas áreas centrais do país. E os domínios de mares e morros são formados por morros, né, e também a área costeira ali no mapa, como vocês podem observar. E esses morros, eles são recobertos pela floresta tropical, né, a chamada Mata Atlântica. E também, igual a amazônica, apresenta uma vegetação de grande porte. Outro é o domínio da caatinga, vai ocorrer na região nordeste, né, no sertão nordestino, vai englobar parte de Minas Gerais e vai ocorrer também em planaltos e depressões.
E o clima que predomina nessa região é o clima semiárido. O volume de chuvas é bem baixo e também é mal distribuída essa chuva durante o ano. E a palavra caatinga significa mata branca, porque ela é constituída por arbustos que perdem as folhas durante o período seco, que é muito diferente da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, né, que é uma mata fechada. O domínio de pradarias, que é a parte amarela ali no mapa. Também pode ser chamado de coxilhas, campos solinos, pampas, gaúchos, né, porque ela vai se estender sobre o planalto do Rio Grande do Sul, e também se estende em outros países, né, como Argentina e Uruguai, mas aqui no Brasil vai predominar no Rio Grande do Sul. E possui uma característica de vegetação rasteira, gramíneas, né, e pouquíssimas árvores entre meio. E também o domínio do cerrado, que é a parte azul, ali ao centro. Então, o domínio do cerrado, ele ocorre no clima tropical, que tem como característica uma estação seca e a outra bastante úmida. A formação de vegetação dessa região é de savanas, que são campestres com árvores bastante esparsas. E é comum que ocorram nessa região as queimadas naturais que ajudam a renovação dessa vegetação. Então, esses foram os domínios morfoclimáticos, os 6 domínios que nós temos no Brasil. Eu não falei da área de transição, então a área de transição são os lugares onde vai predominar, quanto mais próximo de um determinado domínio vai predominar ele, tá? Então vão ser áreas que vão ser intermediárias, vão predominar 2 ou 3 domínios ao mesmo tempo.